consequencialismo do nosso curso de filosofia da UFRN. Isso aí eu me baseei no artigo da Routledge Encyclopedia para fazer essa exposição. O consequencialismo faz o valor da ação depender das suas consequências. Ele foca nas consequências, nos resultados da ação. E no consequencialismo de ação, a ação certa é a que produz o maior bem para todos. Mas há problemas apontados. Parece oneroso demais. A demanda de melhorar o mundo parece requerer todo o tempo e esforço. Parece que nós precisamos trabalhar como a Madre Teresa de Calcutá para aumentar o bem geral. 2. Não dá espaço a deveres especiais com relação à família, aos amigos. Claro que nós privilegiamos fazer o bem para os nossos familiares, para os nossos amigos, na medida em que isso é correto, mas isso não está previsto no utilitarismo ou no consequencialismo. Você quer, digamos, o bem para todos, indiferenciadamente. E parece ordenar-nos a realizar coisas terríveis em ocasiões específicas, como, por exemplo, em um filme, alguém no Polo Norte um cientista louco, pretende liberar no ar, sei lá como, uma bactéria ou um vírus modificado que irá destruir toda a humanidade. E a única solução que eles encontram é matar esse cientista doido. Isso aí parece ser uma coisa terrível, mas produz um bem maior para as pessoas. Portanto, essa seria aceitável dentro do utilitarismo, dentro do consequencialismo. O consequencialismo diz respeito à ideia de que a moralidade objetiva, ela objetiva tornar o mundo um lugar melhor para todos. Por fazer o valor da ação moral depender do bem produzido, ele difere das éticas deontológicas que colocam o valor moral no segmento das regras pré-estabelecidas. As regras morais, ou intuitivamente estabelecidas, ou derivadas da razão, ou porque Deus escreveu assim os 10 mandamentos, ou o que for. Nós aqui faríamos o contrário. A partir dos resultados é que nós definiremos quais são as regras, qual a deontologia. A deontologia seria subordinada ao consequencialismo. É isso que eu acredito. Para o consequencialismo de ação, o objetivo é produzir um balanço de maior bem sobre o mal, maximizando o bem. Isto é, você produz o maior bem possível e diminui o mal o quanto for possível. Então você vai fazer uma conta e o resultado será um plus para o bem. Aí você tem várias alternativas de ação que são concretas, disponíveis, realizáveis, e você vai escolher aquela que maximiza o bem sobre o mal. Para o utilitarismo, o bem é o prazeroso e a felicidade, o bem-estar. Esse é o caso do utilitarismo hedonista. O utilitarismo que foca no prazer. Agora, não é um hedonismo vulgar, digamos, um hedonismo das satisfações da gula ou do sexo. Não, é um hedonismo no sentido amplo, em que ouvir uma cantata de Bach é uma experiência hedonista, de prazer.
Desenvolver uma dedução matemática é uma experiência hedonista para o matemático, a pessoa adequadamente treinada nisso. Então, se nós pensarmos o hedonismo nesse sentido amplo, parece que não há nada demais em se falar em hedonismo, utilitarismo hedonista. Jeremy Bentham não foi o primeiro nem o único, mas o mais enfático defensor do utilitarismo. Antes deles, outros disseram a mesma coisa, mas ele foi quem bateu na mesma tecla muitas vezes. O utilitarista de ação dirá que a ação correta é a que maximiza a felicidade geral. Muitos consequencialistas rejeitam o hedonismo. Um deles foi o caso de Moore. Para Moore existem outras coisas boas além do prazer, que são o conhecimento, a beleza, a virtude, a justiça, o progresso. Então, um problema com o consequencialismo de ação é que ele parece nos exigir agir continuamente para maximizar o bem, o que é uma exigência excessiva, nós já havíamos notado. E o outro é que o consequencialismo de ação é agencialmente neutro. Ele não estabelece deveres especiais para a família, amigos, empresa, grupo social ou o que for. Note-se que o utilitarismo de regras, que também é um consequencialismo, ele permite isso, porque ele estabelecerá regras específicas majoradoras do bem ou do prazer para a família, amigos, etc., dentro de contextos adequados. E isso produzindo, sendo utilitarista ou porque produz um bem maior. Se todos fizerem assim, o resultado será um bem maior. Digamos, todos cuidem de suas famílias ou daqueles que lhes estão próximos. 3. Ainda outro problema é que o utilitarismo de ação ou consequencialismo de ação, ele não limita coisas como assassinato, tortura, o que for, se isso produzir bem maior. Para ele, os meios justificam os fins. No exemplo de Poeman, um louco está em Nova York com uma bomba atômica nas mãos, pronto para explodi-la. E o seu psiquiatra sabe que se ele torturar a sua filha de 4 anos, se ela for torturada na frente das câmeras de televisão, ele desistirá do seu projeto. Então, o meio justifica o fim. A criança será torturada na televisão de modo que ele não exploda a bomba atômica matando milhões de pessoas. Isso é um exemplo, e um exemplo que precisaria ser melhor considerado. Problemas dessa concepção chamada de pluralismo é de que, como os valores são muito diversos, ela não tem como avaliá-los diferencialmente. Isso aí é o caso, voltando lá ao caso de Moore. Ele rejeita o hedonismo. Para ele, conhecimento, beleza, virtude, justiça, progresso seriam os valores que devem ser majorados. Mas isso é pluralismo. E não se há como avaliar corretamente as relações entre esses valores. O problema da incomensurabilidade do valor. E você pode transformar certos valores em valores de prazer. A beleza, a contemplação da beleza produz prazer. A virtude produz prazer. Justiça também. Progresso também. Conhecimento também. Então, parece que está ganhando aí o utilitarismo hedonista.
Você tem que lutar contra essas porcarias da internet. Então, o consequencialismo é uma ética teleológica finalista, pois valoriza as ações e mesmo os agentes pelos efeitos da ação. E a opção para impedir a arbitrariedade consiste no consequencialismo de regras, como eu já disse. Nós devemos escolher as regras das quais resulte a maximização do bem. Exemplo, os 10 mandamentos. Agora podem ser relativizados. São boas regras, mas que não servem para tudo. Você pode bloqueá-las em nome do próprio utilitarismo, se elas não estiverem em uma circunstância em que elas não funcionem. Então, as meta-regras de universalização e de respeito pela integridade da outra pessoa, na deontologia kantiana, elas podem ser relativizadas se você for um consequencialista, por exemplo, um utilitarista de 2 níveis, de ação e de regra. Como resultado, nós temos que estabelecer regras que limitem o excesso de ação, regras que abram exceção para o bem relativo à família, amigos, etc., que impeçam injustiça com o fito de defender o próprio sistema de regras que permite o comportamento colaborativo entre os agentes sociais. Então, é isso aí, um resumo do consequencialismo, que nós já vimos falado na outra vez. Agora, alguma coisa sobre a história do utilitarismo. Isso aí está baseado no artigo homônimo da Stanford Encyclopedia of Philosophy, que eu aconselho encarecidamente, é a nossa melhor enciclopédia atual. Está lá na internet, grátis. Então, o início pode ser encontrado mesmo em Leibniz, do utilitarismo, passando por pensadores ingleses como Francis Hutcheson. Diz ele, a ação é melhor quando busca a maior felicidade para o maior número. Isso não é de Bentham. Jeremy Bentham foi o seu primeiro grande defensor, um intelectual abastado que aprendeu a ler em latim aos 3 anos de idade e terminou a sua graduação em Oxford aos 16 anos, um pouco como Stuart Mill. Ele foi uma pessoa com grande engajamento como reformador social, por exemplo, pelos direitos das mulheres e dos homossexuais, o que, em sua época, não era nada usual. E Jeremy Bentham se deixou mumificar depois de morto. Aí está a múmia de Bentham. Ela estava disposta, está ainda disposta, para que ele pudesse estar presente nas reuniões anuais da Sociedade Bentham como presente, mas não votante. Então, uma vez por ano, eles tiram Bentham aí desse casulo e o levam para a reunião e ele é dado como presente não votante. Ele não era nada narcisista. Sobre o homossexualismo, ele nota que a antipatia não é suficiente para legislar contra uma prática. Quer dizer, todos nós podemos ter uma certa aversão, digamos, aversão a um corpo humano do mesmo sexo. E um homossexual poderá ter aversão ao corpo humano do sexo oposto. Isso pode-se chamar de antipatia. Nós temos direito, nós não temos como lutar contra a nossa natureza, mas isso não permite legislar contra uma prática. E sequer permite, eu diria, além disso, ser contra uma prática socialmente ou mesmo pessoalmente. Uma coisa não tem a ver com a outra. Gostos são gostos. Não se pode punir uma pessoa por violação de gostos, pois isso reflete preconceitos e não tem limitações, porque você pode continuar. Você não gosta de comer camarão, então você é culpado por isso e assim por diante. Então,
Para Bentham, o único bem intrínseco é o prazer e o mal intrínseco é a dor. Os outros são valores instrumentais, como a liberdade, que nos levarão ao bem intrínseco. E ele mede quantitativamente o prazer sobre a dor pelas variáveis que são a intensidade, o conforto, o prazer, digamos, tomar uma dose de heroína ou o sexo. Há pessoas que são viciadas em sexo, fazem sexo 10 vezes por dia ou mais. Duração, quanto tempo ele dura. Aqui o sexo perde bastante com relação à duração. Dose de heroína dura algum tempo, mas terá problema de falta de fecundidade, porque vai produzir dores. Certeza, vamos ao terceiro. O comprovável é o prazer. Por exemplo, os comunistas diziam que nós temos que ter muito desprazer agora, tolerar a ditadura comunista, tolerar o sacrifício de milhões de vidas, porque lá adiante estará o paraíso. A certeza é nenhuma. Pelo menos a história verificou isso. Então nós temos que ver qual é a certeza, qual a probabilidade daquilo que nós estamos fazendo. Proximidade. Quão próximo está o efeito da ação da própria ação? Proximidade no tempo, no espaço. Fecundidade. Quão provável é que ele conduza a outros prazeres ou dores? Existe uma... Por exemplo, eu disse na outra vez, comer uma feijoada até certo ponto causa prazer, mas comer muito não será um prazer fecundo. Comer feijoada todo dia, feijoada várias vezes, isso vai provocar uma boa indigestão. Então nós temos um prazer que é seguido de dor. Assim também com relação à utilização de drogas. A extensão, isto é, o número de pessoas afetadas pela ação. Se você, digamos, você vai produzir um dique, você é um engenheiro e vai produzir um dique. Você vai ser presidente da República, vai fazer uma porção de coisas boas, imaginando que você tenha as melhores intenções. Isso aí, você terá ações que terão uma grande extensão, uma extensão no espaço e uma extensão no tempo. Então ele junta tudo isso, faz o cálculo do que causa prazer, do que causa desprazer, soma o prazer, diminui os desprazeres e estabelece aí uma quantidade de addons. Depois faz isso para cada ação, compara todas as ações e vê qual é a ação certa. Não se usa geralmente tanto cálculo para se fazer isso. Esse cálculo pode ser complicado e consumir muito tempo. Daí a importância do utilitarismo de ação. E você não tem acesso a todas as variáveis. Então, tem a importância do utilitarismo de regras. Você usa, geralmente, no dia a dia, o que nós usamos, nós seguimos o utilitarismo de regras. Por isso, Bentham não recomendava que ele fosse aplicado. Utilitarismo de ação. Geralmente, somos guiados pela experiência passada, pelo que é razoável, pelo consenso, por regra de polegar. Aí está Bentham como um utilitarista de ação que, no fundo, implicitamente, a expressão não existia naquele tempo, ele é basicamente um utilitarista de regras. Essas regras são suplantáveis se verificarmos que elas não conduzem ao bem maior. Então daí porque podemos ver Bentham como um defensor de um utilitarismo de dois níveis, um deles sendo o nível de regras, mesmo que só implicitamente. A coisa já estava lá em Bentham e nós estamos apenas
Recapitulando, colocando de forma mais explícita. Então, para Bentham, as leis não podem ser monolíticas e imutáveis. Fazer leis requer ajustes frequentes de acordo com as mudanças nos gostos. John Stuart Mill se seguiu a Bentham e foi o filósofo inglês do século XIX, penso. Mill teve uma educação semelhante à de Bentham. Aprendeu grego aos 3 anos de idade. Para Bentham, pobre do Mill, para Bentham as diferenças entre os prazeres eram quantitativas, para Mill elas eram qualitativas. Para ele, o prazer de assistir um jogo de futebol é qualitativamente inferior ao prazer de ouvir uma cantata de Bach. É ainda um hedonismo, mas com níveis diversos. Aí está John Stuart Mill. Se não fosse assim, pensava Mill, os prazeres humanos não seriam diversos dos prazeres dos animais, mas nós valorizamos mais a vida humana. Fazer mal a uma pessoa é pior do que fazer mal a um cão. É melhor viver uma vida curta e pouco do que ser uma ostra feliz e viver 1000 anos. Será? Bom, depende da vida. Mas Mill diz que preferimos os prazeres superiores. É melhor ser um ser humano insatisfeito do que ser um porco satisfeito. Melhor ser um Sócrates insatisfeito do que ser um tolo satisfeito. E se o tolo e o porco tiverem uma opinião diferente, é porque eles só conhecem o próprio lado da questão. A grande frase de Mill, que nos faz pensar se ele não teria, no final das contas, razão. Sandel fez um experimento apresentando 3 filmes aos seus alunos. O livrinho de Sandel sobre a justiça, vocês podem encontrar em português e vale a pena ler. Uma luta de ringue no qual os adversários se agridem com cadeiras dobráveis. O segundo é uma apresentação de um texto significativo de Shakespeare, feita por um ator. O terceiro é um episódio da série Os Simpsons, que é uma engraçada e sutil e irônica crítica social. Ele passa esses 3 filmes para os alunos e pergunta a eles qual que eles gostaram mais, para testar, afinal de contas, Stuart Mill. Deveriam gostar mais de Shakespeare, ao menos em princípio, a menos que eles não entendam Shakespeare. Isso parece mostrar que não há, no entanto, preferência pelos prazeres superiores. Isso é contra Mill, pressupondo que eles entendam Shakespeare. Porque a maioria dos alunos preferiu a série Os Simpsons. Alguns, um pouco snobs talvez, preferiram Shakespeare. E aqueles que, muito corajosos, resolveram admitir que eles preferiam a luta de ringue com a agressão jogando cadeiras ou um sobre as cabeças dos outros. Bom, Mill acrescentaria que, mesmo assim, jamais preferiríamos descer a um patamar inferior. Por uma questão de dignidade, de amor à liberdade, nós preferimos o uso mais pleno de nossas faculdades, mesmo sendo Sócrates infelizes. Será que seríamos tão infelizes assim? Wittgenstein viveu uma vida de transtornos, de conflitos, em que ele queria se suicidar, mas não se suicidava. Foi para a guerra para ver se assim ele morria, e assim por diante. Tinha momentos de grande felicidade, momentos de extrema infelicidade, e vivia reclamando da vida. Mas, antes de morrer, suas últimas palavras foram: diga a eles
que eu tive uma vida maravilhosa. A eles implicava, ele queria dizer aos seus amigos. Então, nós podemos nos perguntar se essa vida de infelicidade de Sócrates não era, afinal, compensada por momentos extraordinariamente felizes e não tão infeliz e miserável quanto a vida de outras pessoas, dos porcos. Mas os porcos são felizes na medida em que eles são bem alimentados, estão aí à nossa custa. Mas o porco lá selvagem tem uma vida dura. Mas vamos tergiversar, continuar. Ele escreveu também um famoso ensaio sobre a liberdade. O governo não deve intervir, o Mill não deve intervir na liberdade individual, protegendo a pessoa de si mesma, nem impor as crenças da maioria sobre a maneira melhor de se viver. Nós só devemos explicar à sociedade explicação à sociedade sobre os atos que concernem os demais. Nossa liberdade termina quando começa do outro. Nós somos absolutamente livres no que não atinge os demais. Para ele, isso maximizaria a felicidade a longo prazo. E Mill valoriza as virtudes. Para ele, elas têm um valor intrínseco. Uma pessoa sem virtudes é moralmente fraca e não é capaz de promover o bem. Finalmente, nós temos o Henry Sidgwick. É complicado, é um acadêmico sofisticado. Um acadêmico inglês, era um filósofo muito chato, tão chato que até ele mesmo se considerava chato. Em Métodos da Ética, Sidgwick considera os métodos do egoísmo, intuicionismo e utilitarismo, vindo a considerar o utilitarismo a teoria mais básica. Ele manteve uma curiosa teoria da moralidade esotérica, isto é, um utilitarismo que deveria ser mantido em segredo. E a razão é que só uns poucos seriam capazes de lidar com a complexidade dos dados para fazer os cálculos utilitários necessários e corretos, não o vulgo. Isso é próprio da Inglaterra no final do século XIX, que eles se julgavam muito superiores ao resto do mundo e, em parte, eram muito superiores ao resto do mundo. Então a razão disso é que ele viveu no tempo do elitismo colonial britânico. Então esse é o exemplo de moralidade da Casa de Governo. Segundo alguns, em 1941, para tentar dar um exemplo, o governo americano sabia que Pearl Harbor seria atacada, porque havia decifrado os códigos secretos japoneses. Mas ele deixou que isso acontecesse para que o povo americano se revoltasse de forma decisiva contra os japoneses. Isso teria sido um cálculo utilitário secreto dos donos da Casa do Poder, seguindo Sidgwick. Aqui está uma foto da destruição que foi Pearl Harbor. O ataque japonês foi de surpresa e muitas pessoas morreram. No entanto, é preciso dizer, apenas claro que eu estou ilustrando, mas é preciso notar que essa história é muito provavelmente historicamente falsa. O governo americano apenas esperava um ataque e advertiu seus comandos. Inclusive mandou um porta-aviões para longe de lá. Mas serve para ilustrar como funcionaria o utilitarismo secreto de Sidgwick. O problema com o utilitarismo da Casa de Governo é que as elites podem errar. Elas podem se autoiludir, e muito. Para não falar da Angela Merkel, vamos falar da atitude da Inglaterra pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Eles enfiaram o pescoço na terra. Eles não queriam ver o óbvio, que seriam forçados a entrar em guerra. Mais um exemplo pode ser o caso de Bush, tendo invadido o Iraque sob a desculpa de que Saddam Hussein estaria ocultando armamentos químicos, o que não era verdade. Então, é algo que
deu mal, porque eles tiveram que ficar uma dezena de anos lá, e muita gente morreu. Foi uma coisa muito mal, mal pensada. Se eles tivessem consultado especialistas em Oriente Médio, eles teriam entendido a tolice que eles estavam prestes a fazer. É tolice com alto preço humano, especialmente com relação aos árabes. Então é isso aí.